A graça e a paz do Senhor. Números capítulo 6, versículo 22 a 27, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Viva debaixo da bênção do Senhor. Queridos irmãos, no primeiro devocional do capítulo 6 de Números, vimos o chamado do Senhor à consagração. O nazireado, ou o voto de Nazireu, mostrava que o povo deveria se dedicar inteiramente ao Senhor. Agora, o texto se encerra com algo profundamente consolador: a bênção sacerdotal. Veja de que não é o povo abençoando a Deus, é Deus determinando que o seu nome seja colocado sobre o povo. Depois do chamado à santidade, agora Deus nos lembra que vivemos sustentados não apenas por nossa obra ou por nossa dedicação, mas pela sua graça. O reformador João Calvino dizia de que nada mais é desejável do que saber que Deus nos olha com favor. Diante disso, essa bênção do Senhor sobre a nossa vida nos ensina 3 verdades fundamentais sobre viver no cuidado do Senhor. E a primeira verdade que nós podemos aprender é que devemos descansar na proteção do Senhor. Olha como diz o versículo 24: O Senhor te abençoe e te guarde. A primeira expressão da bênção é proteção. Note que o verbo guardar carrega a ideia de vigiar, preservar, proteger cuidadosamente. E isso mostra, por exemplo, o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Israel estava no deserto, e ali no deserto havia perigos reais, por exemplo, ataques de inimigos, a escassez, incertezas. E note uma coisa muito curiosa: veja que quando Deus dá a sua bênção, não significava a ausência de dificuldades, mas a lembrança da presença protetora de Deus. Meus irmãos, a providência de Deus não elimina as lutas, mas ela assegura que nada escapa ao seu governo soberano. Nós também vivemos hoje em um deserto, óbvio que bem diferente de um deserto de areia. Nós vivemos no deserto das pressões financeiras, das enfermidades, das inseguranças e incertezas quanto ao futuro. E viver debaixo da bênção do Senhor, meu irmão, é descansar na certeza de que não estamos desamparados. Não significa que nada nos atingirá, pelo contrário, estamos sujeitos a passar por muitos desafios. Mas a bênção do Senhor sobre a nossa vida significa de que nada nos atingirá fora do controle de Deus. Mas note que a bênção não é apenas uma proteção externa, ela fala de algo mais profundo. E a segunda lição que nós podemos aprender é de que devemos nos alegrar no favor gracioso do Senhor. Olha como diz o versículo 25: O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. No mundo antigo, meus irmãos, o rosto do rei representava
se a situação era de aprovação ou de reprovação. Se o rei voltasse o rosto contra alguém, era juízo. Essa pessoa deveria morrer. Porém, se o rosto estivesse favorável a essa pessoa, era um sinal de graça. Essa pessoa estava abençoada. Aqui, Deus promete algo extraordinário. Ele diz que o seu rosto, o rosto de Deus, brilhará sobre o seu povo. Meus irmãos, o brilho do rosto de Deus nada mais é que a manifestação da sua graça reconciliadora. Quantas vezes vivemos como se Deus estivesse constantemente irado conosco, como se Deus estivesse bravo com a gente? Irmão, essa bênção nos lembra que, em aliança, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus olha para o seu povo com misericórdia. Não é por mérito, não é porque nos arrependemos ou porque somos bonzinhos. Isso é pura graça. A graça de Cristo Jesus. E essa graça nos alcança. A vida cristã, meu irmão, floresce quando entendemos que servimos a um Pai cujo rosto resplandece sobre nós por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo, a graça do Senhor, o olhar favorável de Deus está sobre nós. E é por essa razão que o crente pode se alegrar, porque ele recebeu o favor gracioso do Senhor. O rosto do Senhor resplandece sobre o seu povo. E essa graça culmina em algo que todos nós buscamos. E a terceira verdade é que devemos caminhar na paz que vem da presença do Senhor. Os versículos 26 e 27 dizem: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A palavra hebraica aqui é shalom. Não é apenas ausência de conflito, mas plenitude, inteireza, harmonia. Essa paz que o Senhor promete para nós não vem das circunstâncias, não vem dos momentos bons, mas vem da presença de Deus em nossa vida. O versículo 27 é decisivo nessa bênção do Senhor. Ele diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A bênção do Senhor, meu irmão, não são apenas as palavras bonitas, mas é o nome do Senhor colocado sobre o seu povo. Essa era a maior garantia que o povo de Israel podia ter, a aliança de Deus. Essa era a certeza de que o povo pertencia ao Senhor. Hoje, meus irmãos, vivemos ansiosos porque tentamos encontrar paz. Tentamos encontrar paz no autocontrole, tentamos encontrar paz no dinheiro, tentamos encontrar paz na estabilidade, mas a verdadeira paz vem de saber que carregamos o nome do Senhor. Você não é definido pelo seu esforço, você não é sustentado pela sua própria força, você pertence ao Senhor. E essa bênção encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Em Jesus somos guardados pelo Pai. Em Jesus contemplamos a glória de Deus no rosto de Cristo. Em Jesus temos paz com Deus. Se no Antigo Testamento o sacerdote pronunciava a bênção, em Cristo o próprio Deus garante essa bênção por meio da nova aliança. Hoje, não apenas ouvimos a bênção do Senhor, mas como temos a certeza de que vivemos nela.
A conclusão que nós temos então desse segundo ponto do capítulo 6 de Números é de que devemos viver conscientes da graça que nos sustenta. Nós aprendemos que Deus, em primeiro lugar, é quem nos guarda. Nós aprendemos, em segundo lugar, que Deus nos favorece com a sua graça. E, em terceiro lugar, que Deus nos dá paz ao colocar sobre nós o seu nome. Depois de sermos chamados à consagração, Deus agora nos lembra que é a sua graça que sustenta tudo. Meus irmãos, que assim então vivamos, não dominados pelo medo, não movidos pela culpa, mas sustentados pela certeza de que o Senhor nos abençoa. Porque em Cristo o rosto de Deus não está contra nós, mas resplandece sobre nós. Viva debaixo da bênção do Senhor, viva sem medo, viva sem culpa, viva sustentado pela graça do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.